Bom, vamos lá para a nossa segunda parte. Bom, agora também nós vamos ler esse texto. Vamos lá? Lê a história dessas letrinhas tão divertidas. MP, MB. Muitos anos atrás, num lugar tranquilo e quieto, viviam bem e em paz 23 letras do alfabeto. Era feliz a família. Quando as irmãs se juntavam, era a maior maravilha. Belas palavras formavam. Mas um dia feio e triste, o N e o P brigaram. Gritarias, dedo em riste. E nunca mais combinaram. O B defendeu o P, mas o N se ofendeu. Na brigalhada, o B naquele dia rompeu. Desde então, não mais se viu o N com os P's e B's, mas o M ao P e B garantiu: fico junto com vocês. Foi assim que a paz voltou ao tal reino do alfabeto. O M muito ajudou, foi amigo, irmão e correto. Então, na historinha está falando que as letrinhas viviam todas felizes, mas um dia o N do navio ele brigou com o P e depois o B defendeu o P. Aí o N não quis mais ser amigo do P e do B. Então, a gente não vai ver palavrinhas que tenham P e B e que o o N de navio venha acompanhando elas. O M ficou muito triste e disse que ia ajudar o P e o B. E desde então, toda palavrinha com final de sílaba que tem M, ela vem antes de sílabas que começam com P e B. Lá na frente nós vamos ver. Ó. Aqui está perguntando: quais eram as letrinhas que não combinavam? As letrinhas que brigaram. Tá lá no texto. Qual letrinha trouxe a paz para esse reino? Teve uma letrinha que falou: não, eu vou acompanhar vocês. E aí voltou tudo na paz. Vocês têm que voltar lá no texto para ler, tá bom? Bom, vamos lá entender o porquê dessa história, né? Certamente você percebeu que antes das letrinhas P e B só podem usar a letrinha M. Onde vocês perceberam isso? Lá naquela atividade, ó. Aqui, ó. Tambor. Quando você separou, a gente usou M antes do B, ó. Final de sílaba antes do começo de sílaba com B. Banda, aqui é o D, então a gente usou o M. Pomba é o B, então a gente usou o M da Maria. Também é o B, a gente usou o M antes. Mansa, ó, aqui é S, então antes dessa sílaba aqui, essa sílaba começou com S, então antes é com N. Andou, ó, N, porque antes é o D, ó. Bombom, vem o B, então a gente coloca o M. Aqui, sempre o M vai ser M final de sílaba, tá? Final de palavras vão ser M. Vamos voltar para lá. Bom, aqui vocês vão completar o quadro a seguir utilizando M e N. Grava assim, ó, a seguinte frase. A gente usa M de Maria antes do P e do B. Bambu. A próxima sílaba começa com B, então eu vou usar M. Cachimbo. A próxima sílaba começa com B, então eu vou usar M. Ninguém. Aqui, ó. Ninguém. A próxima sílaba começa com G, então vou botar o N do navio. Mas o meu final de palavra, final de sílaba aqui, ó, vai ser com M da Maria. Pente, ó, a minha próxima sílaba vai começar com T de tatu, então é N de navio. Eu só vou usar M
antes de P e B. As demais letras eu coloco N do navio, tá? Aqui. As palavras estão fora de ordem, organize-as de modo que formem frases. Olha só, tem umas frases, letra A, B e C são frases que estão embaralhadas e que vocês vão organizar elas para fazer sentido, ok? Vamos lá. Aqui tem um outro texto. Esse texto aqui, ele é o gênero poema. Por que ele é poema? Já aprendemos. Porque ele está dividido em versos, em estrofes e ele tem rimas, né? A estrela. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que da sua distância para a minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alto luzia? Eu ouvia, na sombra funda, responder que assim fazia, para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. Essa página aqui toda é uma interpretação do texto. Ó, tá perguntando o número de versos, número de estrofes. Lembra? Versos são as linhas, estrofe é o conjunto de versos, ó. As rimas. Depois vocês vão descobrir o que significa a palavra luzindo, ok? Agora nós vamos falar de outro assunto, que são as características. Bom, aqui o menininho está dizendo assim, sobre ele mesmo. Ele está se descrevendo, está dando características a ele. Eu sou pequeno, inteligente, esperto e curioso. Ele diz tudo o que ele é. Você observou que o garotinho usou algumas palavras para se descrever. Essas palavras são usadas para caracterizar os seres, mostrar como é um ser, né? Caracterizar é mostrar como que é, né? Indicando as suas qualidades, seu estado ou seus defeitos. Ou seja, a gente caracteriza de forma positiva ou negativa. De positiva é alto, né? Bonito, baixo, inteligente, esperto, educado. Negativa pode ser bravo, ignorante, né? Não tem educação, né? Então, tudo isso, tá? A gente mostra como um objeto pode ser ou como uma pessoa pode ser. Por exemplo, esse lápis aqui, ó. Ele é comprido, ele é verde, ele, ó, tá enfeitado, ó. Tá vendo? O coraçãozinho é pequeno, ó, costurado, tá? Característica é isso. Aqui tá dizendo, ó, na primeira frase, o menino é inteligente. O que o menino é? Inteligente. Então, inteligente é uma característica. Característica é tudo que a gente pode ser, né? Roberto é inteligente. Ó, aqui na 27 você vai desenhar você mesmo e dar características a você mesmo. Ver o que você é. Você é alto, baixo, bonito, inteligente, esperto, preguiçoso? Não, né? Preguiçoso vocês não são, não. Né? Vocês vão pensar o que vocês são, tá bom? Na 28, também vão caracterizar, mas vão prestar atenção lá no poema da estrelinha, ó. E vão ler o que cada uma é, ó. A estrela é o quê? Lá no poema tá dizendo que a estrela tem uma característica. Vocês vão procurar ela aqui e vão pintar de vermelho. A vida é o quê? Que tá dizendo lá no poema. Vocês vão procurar aqui nessas nuvenzinhas a característica da vida e pintar de amarelo. E o mesmo fazer com a palavra sombra, pintar de azul. Aqui tem algumas características, vocês vão colocá-las em ordem alfabética, ok? Vocês vão caracterizar a imagem aqui a seguir. A abelha, o que essa abelha é? Colorida? Gordinha? Pequenininha? Bonitinha? Né? O lobo, a casa, a praia, o sapo, vocês vão escrever características para cá, ok? Aqui, no poema do Manuel Bandeira, o eu lírico, que é a voz que fala no poema, descreve características de uma estrela.
vocês vão fechar os olhos e vão pensar como que é uma estrela. E vão escrever, dar característica para essa estrela. Ela é pequena? Ela é cintilante? Ela é distante? Ela é fria? Ela é quente? Ela é o quê? E depois vocês vão desenhar aqui uma noite bastante estrelada, tá bom? Nesse pedacinho aqui, vocês vão completar esse texto. Não esqueçam de dar um título usando características. Por exemplo, era uma vez num reino, um reino o quê? Um reino encantado, um reino distante, um reino muito perto, um reino flutuante, né? Reino lá nas nuvens, enfim. Depois vocês vão dando características, ó, cheios de casas, como podem ser essas casas? E até aqui embaixo vocês vão atribuindo, construindo a história, mas atribuindo características, tá? Pode ser positivas, pode ser negativas, ok? Lembra que sempre isso aqui, ó, era uma vez, então é um conto. Um conto, ele sempre tem o quê? O início, que a gente apresenta os personagens, o meio, que a gente vê quais são o problema, como o problema está acontecendo, né? Às vezes é de forma negativa e o final é uma solução para esse problema, então é de forma positiva, tá bom? Depois que vocês terminarem, vocês vão ilustrar no espaço a seguir o final que você criou para a sua história, tá bom? Depois vocês têm que dar um finalzinho para a história aqui. Eu vou pedir para vocês pedirem a mamãe aí, ou papai, alguém que tiver com vocês, um adulto, para postarem essas duas páginas para a tia lá na plataforma, de um jeitinho que dê para a tia ler, tá bom? Beijos e até aula de arte. Tchau, tchau.